Você já se pegou sendo muito mais gentil com seus pacientes do que consigo mesma? Já sentiu que a cobrança por acertos na clínica paralisa mais do que impulsiona? No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema urgente, necessário e muitas vezes esquecido na nossa formação: autocompaixão para terapeutas. Esse episódio é um convite para lembrar que cuidar de si é uma forma de cuidar da clínica. Oi, nós somos o Cogni e esse é um espaço feito especialmente para psicólogos e estudantes que querem aprofundar, de forma leve e científica, as conversas sobre os desafios da nossa profissão. Eu, Lu, junto com a Mari e nosso convidado especial, vamos destrinchar alguns dos temas que mais nos fazem refletir, tanto na clínica quanto na vida acadêmica. E se você ainda não usa Sintropia, a plataforma que usamos para organizar o nosso consultório, aproveita para testar com o nosso cupom de desconto, CogniCC. E hoje, para conversar com a gente sobre autocompaixão, responsabilidade clínica e os desafios emocionais da nossa profissão, temos a alegria de receber o Francisco Ximenes. Pessoal, muito obrigado, gente. Obrigada a você. Estou muito feliz de estar aqui, muito grato, muito lisonjeado e muito honrado de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito feliz também de estar aqui com você. Deixa eu te apresentar. O Francisco é psicólogo, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Cognição e Comportamento, é membro e associado da Associação Mente Compassiva Brasil, instrutor treinado no programa de Mindfulness e Autocompaixão, integra o Laboratório de Processos Cognitivos da UFMG e atua como psicólogo clínico com foco em psicoterapia baseada em abordagens cognitivo-comportamentais e fundamentadas na compaixão. E ele tem se dedicado a pensar e construir um espaço ético e acolhedor dentro da psicologia, especialmente no que diz respeito à compaixão, ao sofrimento, à autocompaixão. Com ele, aprendemos que a autocompaixão não é uma fraqueza, é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento profissional e pessoal de forma saudável. Esqueci alguma coisa nesse currículo maravilhoso? Nossa, obrigado demais. Fico muito grata. Então, vamos lá. Francisco, conta um pouquinho pra gente como que começou sua trajetória na psicologia e como que surgiu o interesse em aprofundar pela terapia focada na compaixão e esse tema de forma geral. Então, pessoal, eu comecei minha graduação na UFMG em 2017. Eu sou cearense, saí de Fortaleza, me mudei aqui para Belo Horizonte, passei no Enem e na época tinha um ranking da Folha que colocava as melhores universidades do Brasil. Muita gente chegou ao UFMG por causa desse ranking e na época era uma das que estava ali no primeiro lugar. Eu falei, não, eu vou para Belo Horizonte. E me encantei, por isso que estou aqui, fiquei, planejei ficar, né? E o que aconteceu? Ao longo da graduação, em algum momento eu me encantei com a terapia cognitivo-comportamental. E aí comecei a fazer cursos e comecei a estagiar também em TCC. Até que na pandemia, em 2020, uma das primeiras pacientes que eu tive num estágio, agora acho que era estágio interno, ela tinha, assim, era uma paciente com transtorno alimentar, com características de compulsão alimentar, e ela tinha uma autocrítica, assim, feroz e uma vergonha corporal brutal. E aí, eu estava conversando com uma psicóloga sobre o caso, estava preocupada. Ela falou assim, Francisco, eu acho que você deveria conhecer a terapia focada na compaixão. A princípio, eu confesso assim que eu acho que eu fiquei até um pouco resistente. Pensei assim, gente, será que isso aqui vai valer a pena? E eu fui, comprei o livro. E aí, quando eu estava lendo o livro, o livro que tinha naquela época era um do Paul Gilbert, que foi publicado em 2010, foi traduzido pela Rography, acho que em 2017, aqui para o Brasil. Um livro curtinho, de umas 100, 120 páginas. Eu me lembro que eu li o livro e a sensação que eu tinha foi, isso foi escrito para mim, gente. Foi escrito exatamente para mim, né? Tanto que servia para paciente, tinha muita coisa que era útil para paciente, mas também eu li, eu falava, nossa, eu acho que eu era muito mais autocrítico e eu precisava de muito mais compaixão do que eu realmente era capaz de pensar. E assim, né, eu comecei a estudar mais sobre compaixão. Aí, quando chegou na época do mestrado, eu falei com o meu orientador, falei, eu queria, por favor, pesquisar compaixão. Ele falou, vai lá, Francisco, né? Estou aqui no doutorado e hoje eu falo que eu não é nem como se a compaixão tivesse pegado meu pescoço. Ela pegou minha cabeça, eu estou totalmente afundado na compaixão. Ai, que hoje. maravilhoso.
E é tão interessante, assim, né? Eu acho que eu e a Lu, a gente vem discutindo isso, assim, de que a gente entra muito mais a fundo nas abordagens que a gente identifica Sim. conosco, assim. Exato. E com nossos problemas, assim, né? Exato. Eu acho que a gente tá vendo essa tendência nos terapeutas de buscar, às vezes, aquilo que mais falta em nós mesmos, assim. Ou algo que nos traga mais respostas Exato. sobre algumas questões nossas, né? Tem alguma coisa a ver, assim, a sua autocrítica? Total, assim, é porque eu acho que até o Bolívar, não sei se ele já teve no podcast ou se foi uma Não. parceria com Foi uma uma live, outra né? Foi uma live. Ele traz muito isso, assim, que o sintoma da gente que trabalha com terapia focada na compaixão, com as áreas da compaixão, é sermos pessoas com autocrítica alta, né? E eu acho que isso é muito real, porque, assim, gera uma conexão com o paciente, né? E Perfeito. aquele paciente que traz uma demanda de autocrítica alta, que tem uma voz crítica cruel, assim, muito forte, muito hostil, a gente conhece a dor daquilo, né? Então, o grau de conexão que a gente tem e a urgência que a gente sente, assim, poxa, como a compaixão pode fazer diferença na vida dessa pessoa, é muito alta, porque tem uma conexão, né, pessoal ali com aquela dor também. Então, assim, pelo menos para mim, teve esse lugar, né, de vir de uma trajetória pessoal, mas também apoiada pela pesquisa, né, que essa era uma preocupação que eu também tive indo para o mestrado e para o doutorado, né? Isso que fez sentido na minha vida pessoal também tem uma validação científica, também tem estudo que apoie, né, que dê evidências empíricas de que isso é útil para as pessoas. Então, essa é uma preocupação que eu também tenho. Perfeito, faz todo sentido. E pra gente começar do começo, assim, o que é a compaixão e o que é a autocompaixão? Bora lá. Essa pergunta é maravilhosa, né? Porque, assim, às vezes a gente tem tantos conceitos, né? Que é muitos lugares pra gente ir. Mas vamos começar por uma definição que é a definição mais básica da ciência da compaixão. A gente fala que é uma definição mais consensual, porque ela ajuda os pesquisadores a se referirem a um mesmo conceito, uma mesma definição para quando eles estiverem falando de compaixão, né? Já que, por exemplo, tem pessoas que vêm de um background religioso, tem um entendimento específico de compaixão, né? Então, a gente vai encontrar um território comum. E qual que é a definição básica? De acordo com o professor Paul Gilbert, que é o criador da terapia focada na compaixão, a gente deve se referir à compaixão como uma sensibilidade ao sofrimento e um compromisso de aliviar esse sofrimento. O Paul fala, né, ele tem falado que a compaixão é um algoritmo evolutivamente desenvolvido, que a gente tem um estímulo, que é o sofrimento, e a resposta, que é o cuidado, né, ativa essa motivação de cuidado. E o que acontece? Quando a gente fala de autocompaixão, a princípio, a ideia é aplicar essa sensibilidade ao nosso próprio sofrimento e o compromisso de aliviar esse sofrimento para nós mesmos. Só que o que acontece? Tem uma figura conhecida na psicologia, que é a Christine Neff, né? Muito conhecida pelo livro Autocompaixão. E em 2003, ela propôs na literatura científica que autocompaixão seria que a gente tivesse uma postura humanística em relação ao nosso sofrimento diante de 3 tipos de situações: erros, falhas, né, ou inadequações pessoais e desafios de vida, né? Então, sei lá, quando a vida dá, por exemplo, uma doença para a gente, né? A gente tem que enfrentar aquela doença. E ela também se destacou porque ela propôs, ela operacionalizou o conceito de autocompaixão de uma tal forma que ela explicou assim, tá, e como que as pessoas podem ser autocompassivas? Como que as pessoas adotam essa postura de sensibilidade com sofrimento e compromisso de aliviar? E ela propôs 3 componentes da autocompaixão. Ela dizia que para a gente ser autocompassivo, a gente precisaria primeiro ficar consciente do nosso sofrimento. Isso é mindfulness. Então, se a gente não percebe que está sofrendo, se a gente não sabe que está sofrendo, não tem espaço para compaixão. A gente precisaria entender que o sofrimento que a gente está tendo naquele momento não é isolado. É um sofrimento que é compartilhado, que sofrer faz parte da vida, que as pessoas, né, que o ser humano sofre e que o sofrimento que a gente está vivendo também é vivido por muitas outras pessoas. Isso ela chamou de humanidade compartilhada. E a gente precisaria ter uma postura de autogentileza ou autobondade em relação a nós mesmos, atender aquela necessidade, né, que a gente tem ali naquele momento. Que eu acho que é a parte mais difícil. Exato, né? Entendi. E assim, pensando nesse conceito de autocompaixão, Francisco, você acha que a gente
enquanto psicólogos na faculdade e na nossa trajetória de forma geral, a gente aprende a nos relacionar de uma forma autocompassiva com a gente mesmo? Porque, assim, a tendência é achar que sim, né? Talvez pessoas de fora falam, psicólogo, né? Assim, claro. Mas, às vezes, eu acho que na prática a gente se afasta muito disso. Aham. Sim, pessoal, eu concordo com vocês, tá? Assim, eu acho que tá mudando, tá? Eu acho que tá Legal. mudando. A gente vê, por exemplo, pós-graduações, né? Que já tem trazido o aspecto da autocompaixão para o terapeuta, do autocuidado para o terapeuta. Hoje a gente tem mais cursos de autoprática, de compaixão para terapeutas. Então, assim, o cenário tá mudando, né? Olha esse podcast acontecendo aqui. Então, acho que tem um sinal de que as coisas estão mudando para melhor. Mas na minha experiência, na minha graduação, eu não encontrei muito, né, disso. Na realidade, a sensação que eu sentia quando eu estava na graduação, assim, é de que tinham... Eu nem falo de uma abordagem específica, eu acho que isso eram várias abordagens, assim, né? Tinha um ideal de profissional, assim, uma espécie de papel que você tinha que aderir de um jeito bem rígido, né, àquele funcionamento. E se você não fizesse, assim, exatamente daquele jeito, crítica, né, e condenação. Então, assim, eu não via muito espaço para a gente considerar erros, né? Para a gente pensar em como que o terapeuta poderia se sentir inseguro. Agora, por sorte, isso foi uma sorte pessoal, nos meus estágios em terapia cognitivo-comportamental, eu tive supervisores bastante compassivos. Tanto o Maicon, que se tornou meu orientador acadêmico no mestrado e no doutorado, quanto a Juliana Mendes, que já esteve aqui. Maravilhosa. Né? Maravilhosa, já esteve aqui no podcast, porque essas pessoas, sim, eu sentia que elas traziam a compaixão com nós que éramos supervisionandos, que elas teriam trazido para os pacientes delas. E essa modelação deles, assim, o que eu vivi com eles, eu acho que trouxe esse senso de compaixão para mim. E eu fico pensando, né, até nesse lugar de supervisão, o quanto que é importante a gente se sentir acolhido, validado, porque senão a gente entra com medo no espaço de supervisão e aí a gente não consegue nem se dar conta de o que a gente precisa fazer de diferente, o que a gente precisa mudar. Então, eu acho tão importante isso de outros psicólogos, supervisores, assim, pra gente se sentir mais acolhido mesmo. Porque já é difícil esse início, né? Demais. Mari, isso é perfeito, assim, até porque a supervisão é um espaço em que a gente precisa se sentir confortável para falar de erros. E uma das questões da vergonha e da autocrítica é exatamente ocultar erros. Perfeito. E quando a gente oculta, não tem espaço para aprendizado, não tem espaço para desenvolvimento e para crescimento. Então, você tocou num ponto, assim, muito importante. Exato. E eu penso assim, ninguém ensina a gente a ser terapeuta, né? Assim, na faculdade. A gente não aprende como ser um bom terapeuta e o que deve ser terapeuta. A gente aprende sobre abordagens, a gente aprende sobre técnicas, teorias, mas ninguém fala tanto sobre a pessoa do terapeuta, sobre a relação terapêutica. Então, é claro que no início a gente vai ter erros, a gente vai ter falhas, a gente vai ser muito autocrítico, né? Eu acho que é natural, assim, que talvez outras profissões tenham mais orientação no sentido da prática, do dia a dia. E a nossa carece um pouco disso, né? Total. E assim, tem esse aspecto, e claro, a gente sabe da responsabilidade ética da nossa profissão. Então, a gente tem aquele medo assim, meu Deus, imagina se eu cometo um erro, isso gera um problema grande para a vida do meu paciente. sim. Né? Então, como a gente está lidando com pessoas, é natural que a gente tenha esse senso de preocupação, faz muito sentido. Né? E até pegando um gancho, assim, do que a gente tá falando, dessa idealização que a gente tem que estar sempre seguro, tem que estar pronto. Como que você acha que isso afeta a nossa saúde mental como terapeutas? Olha, eu realmente acho que a gente tem que reconhecer que essa ideia de estar seguro e pronto o tempo inteiro, para mim, é uma idealização, né? Eu, inclusive, fico me perguntando se um bom terapeuta é necessariamente um terapeuta que se sente seguro e pronto o tempo inteiro. Pelo menos um terapeuta que está preocupado com trabalhar, né, com abordagens baseadas em evidências ou baseadas em processos. A gente conhece a diversidade das condições clínicas, a diversidade das pessoas, o tanto que, assim,
cada sofrimento tem características particulares, cada pessoa é diferente. Então, assim, me sentir seguro e pronto o tempo inteiro, É difícil. eu não sei se é realista, né? Então, assim, às vezes a gente conversa com profissionais que estão há 10, 15, 20 anos na área e eles têm desafios, eles têm momentos em que eles se sentem inseguros, né? O impacto, Mari, que eu sinto que isso traz para a gente, pelo menos em termos de saúde mental, é associar segurança a ser um bom terapeuta. E aí, se eu não estou segura, eu não sou um bom terapeuta, então eu me sinto mal, né? E insegurança a ser um ruim terapeuta, e aí eu me sinto pior, né? Eu me sinto péssimo. Aí vem a comparação, né, com os outros colegas. Exato. Né? Então, a gente vai ali competindo e ativando muito a mentalidade competitiva e esquecendo da principal mentalidade que a gente precisa cultivar na clínica, que é a mentalidade de cuidado, né? Que é o cuidado do nosso paciente. Perfeito. E de se sentir conectado ali com o paciente, porque eu acho que a gente foca tanto no que a gente tem que fazer, no que a gente deveria estar fazendo, pegando todos os pensamentos autocríticos na nossa cabeça e desconectando ali do que realmente importa, de se conectar, do cuidado com o paciente ali, né? Exatamente. E aí, Mari, vai virando uma bola de neve, porque assim, a gente vai, fica tenso, fica autocrítico, aí percebe, nossa, gente, acabei de perder a fala do meu paciente. Aí a gente começa a se criticar por ter se criticado. Aí não É aquela termina. coisa assim, nunca tá bom o suficiente, né? Exatamente. E já nem sei o que o paciente tá falando. Mas Perfeito. E, Francisco, assim, quais que são os maiores mitos da autocompaixão? Porque a gente, começando a estudar autocompaixão, a gente, igual você falou, assim, no início parece que a gente estranha, né? A gente fala, autocompaixão parece coisa meio passar pano, parece uma coisa meio, assim, muito passiva. Então, o que você escuta, assim, tanto quando você propõe uma postura mais autocompassiva com seus pacientes, quanto na sua experiência, quando você começou a estudar? Quais que são esses maiores equívocos? muito bom. Essa pergunta é maravilhosa, porque, assim, uma das coisas que o Paul Gilbert tem falado, que eu tenho achado mais importante, é que, assim, para treinar compaixão, para falar de compaixão, inevitavelmente a gente vai ter que falar de medos, bloqueios e resistências à compaixão, né? Ele, inclusive, chega a falar que medos, bloqueios e resistências à compaixão não são um impedimento à terapia, que eles são a própria terapia, né? E isso, eu acho assim, os principais mitos, tem algumas pessoas que elas juntam em 5, tem gente que junta em 10, mas eu vou trazer aqui, acho que para terapeutas especificamente, né, que é o tema da nossa conversa, eu acho que tem 2 grandes mitos que costumam aparecer quando a gente fala de autocompaixão para terapeutas. O primeiro é de que a autocompaixão vai me deixar permissivo, vai me deixar complacente, como se fosse assim, se eu for autocompassivo, eu não vou mais me preocupar em me aprimorar, eu não vou querer me corrigir dos meus erros, eu vou deixar fazer só o que eu quiser, do jeito que eu quiser, né? Gente, isso não é compatível com autocompaixão, tá? Porque quando a gente fala de autocompaixão, a gente também tem que ter um senso humano e completamente normal de autodesenvolvimento, de autoaprimoramento, né? E isso faz bem. E quando a gente não tem nem um pouco desse senso, isso também causa sofrimento para a gente. Então, assim, ficar complacente, ficar permissivo, gera um sofrimento que não é compatível com autocompaixão. E o segundo que eu sinto, né, que também acontece muito, é de que a autocompaixão vai me tornar individualista, vai me tornar autocentrado, né? Então, se eu tiver compaixão comigo, eu não vou ter compaixão com o paciente, eu vou me esquecer do paciente. Eu penso o contrário, né? Espero poder falar isso aqui ainda hoje. Eu penso o contrário, né? Mas tem gente que pensa isso, assim, se eu for prestar atenção pro meu sofrimento, eu vou esquecer do sofrimento Quase do que uma paciente. coisa assim, eu vou virar uma pessoa egoísta, né? Exato, né? Vou ficar autocentrado, vou ficar narcisista, vou ficar ali individualista e eu não vou prestar atenção ao sofrimento do paciente. Eu acho assim, agora indo pra uma coisa meio pessoal, assim, né? A Mari também pode dividir. Mas eu vejo que a minha maior resistência com a autocompaixão é porque eu vim de uma família que sempre exigiu muito, não no sentido acadêmico, mas assim, de estar fazendo coisas o tempo todo. E aí eu acho que eu coloquei na minha cabeça que se eu for autocompassiva, eu vou ser preguiçosa, ou vou ser mais, tipo, sabe, uma pessoa pouco batalhada. Não sei explicar, assim. Eu acho que vem de um lugar assim, Sim, a minha. Isso é comum? sim.
Lu, acho que é muito o senso de eu vou me tornar relapso. Aham. Né? Eu vou me tornar descomprometido, né? Isso. Esse é o mais comum. E esse é super comum em pacientes. Por exemplo, Aham. pacientes como essa paciente que eu tinha, né? Que tinha uma característica de transtorno alimentar. Era essa a ideia, né? Ela falava assim, olha, autocrítica do jeito que eu sou. Eu já tenho esses problemas. Imagina se eu for autocompassivo, eu vou tomar um pote de sorvete todo dia. Exato. Né? Perfeito. Então, tem um pouco essa sensação de vou perder meu senso de responsabilidade. Exatamente. Meu compromisso. E aí os meus erros vão aparecer, eu vou passar vergonha, né? Vai ser um caos, vou ser rejeitado. Então, esse aí é o mais comum que a gente encontra. Aham. E aí, por que se a gente for autocompassivo, isso é melhor? Pois é, né? Pergunta de milhões. Milhões, né? Gente, o que eu acho que a autocompaixão traz, uma das coisas mais valiosas que a autocompaixão traz pra gente é a possibilidade da gente se corrigir. E se corrigir com compaixão. Eu acho que essa é uma das maiores diferenças que a autocompaixão trouxe para a minha vida e traz para os meus pacientes. Porque, é claro, né, a gente sabe que a gente não vai conseguir sempre estar de acordo com as nossas metas, com os nossos objetivos, com as regras que a gente se coloca. A gente vai falhar em alguns momentos. Isso é humano, é a humanidade compartilhada, isso vai acontecer. E quando acontecer, o importante é como eu me corrijo de uma forma compassiva, né? Então, entendendo que eu posso cometer erros, o que eu posso fazer para mudar? Quando a gente se corrige de uma maneira compassiva, a gente fica muito aberto a ter comportamentos de reparação. É o que a pesquisa mostra, na verdade. As pessoas mais autocompassivas, por exemplo, depois que elas passam por uma briga ou que elas cometem um erro, elas se recuperam daquela falha com mais facilidade, porque elas entendem que o lugar do erro não é um lugar de cancelamento, não é um lugar delas se sentirem muito inseguras. Elas percebem assim, ok, eu posso errar, isso acontece, e aí isso ajuda a gente a se corrigir, né? E motiva a gente. Eu acho que essa é outra força da compaixão, né? Da autocompaixão feroz, é dar motivação pra gente buscar aquilo que a gente quer. E eu acho que isso é mais um mito, assim, quase é como se a autocompaixão fosse nos tranquilizar e ficar por ali mesmo. Mas isso aí que vem o que você tá falando, assim, não quer dizer que vai ficar por aquilo mesmo. Vai exigir eu penso muito na terapia de aceitação e compromisso, até assim, uma ação comprometida depois, né? Isso, exatamente, né? Por isso que a Christine Neff tem falado da autocompaixão feroz, que é essa autocompaixão voltada pra gente agir, né? Então, assim, poxa, se algo tá me causando sofrimento, que seja, por exemplo, né, um transtorno de compulsão alimentar, alguma dificuldade, ou uma dificuldade na clínica, se eu sinto que eu tô aquém de algo que eu poderia me desenvolver, é a autocompaixão que vai estar ali me motivando. Por quê? Porque vem desse desejo de gerar bem-estar, vem desse desejo de aliviar o sofrimento. Então, eu preciso fazer algo que seja sábio, que seja corajoso, que seja forte para poder aliviar esse sofrimento e trazer bem-estar para mim. É exatamente. Perfeito. Perfeito. E só uma pergunta, assim, antes, Francisco, da gente seguir. A gente tá falando tanto de autocompaixão, de autocrítica. De onde vem? No sentido, assim, o que faz uma pessoa ser mais autocrítica que a outra? Pra quem tá assistindo agora, escutando e pensa assim, mas por que eu sou assim, sabe? Por que tem pessoas que conseguem ser mais compassivas? Essa também é uma pergunta de milhões. Essa é mesmo. Maravilhosa, mas é uma pergunta de milhões. Aqui tem muitos pontos, tá? Tem alguns modelos que eles tentam traçar de onde vem autocriticismo e vergonha. Então, por exemplo, né, a Lu estava falando sobre a criação dela. A gente sabe que algumas criações, alguns estilos parentais que têm expectativas muito altas, né, ou contextos perfeccionistas podem favorecer o aparecimento da autocrítica, o desenvolvimento da autocrítica, o desenvolvimento da vergonha, né? Tem algumas características para a vergonha especificamente, então participar de grupos estigmatizados. Mas para a autocrítica, em geral, né, muito esse lugar que a pessoa esteve de, às vezes, ser criticada pelos erros, não se sentir aceita quando ela cometia erros. E aí isso vai gerando uma sensação de ameaça e de insegurança para aquela pessoa, fazendo com que ela sinta que ela precisa estar se monitorando o tempo inteiro para que ela não cometa um erro, para que ela não seja rejeitada, para que ela não seja criticada. E a gente tem muito medo de errar, né? E eu vejo muitos profissionais com esse medo de errar até ali, porque a gente tá lidando com uma outra vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente erra. É inevitável que a gente tenha erros e é importante a gente reparar isso, né? Mas qual o conselho, assim, o que você falaria para os terapeutas que estão iniciando ali?
como que eles podem lidar com esse erro de uma forma mais compassiva. Sim, até porque eu vejo, assim, pessoas que às vezes não fazem ou não começam por esse medo, né? Então, uma coisa até de se paralisar, assim, não posso aceitar um paciente, a não ser que eu esteja pronto, ou que... Então, o que você diria? Até a procrastinação ali, né? Exato, exato. Maravilha, gente, essa pergunta. Olha, eu vou transmitir uma sabedoria que foi passada para mim e vou transmitir aí para frente, né? Em 2020, quando eu estava lá fazendo os meus primeiros estágios, tremendo de medo e insegurança, né? Com muito medo de cometer erro. Eu lembro de uma frase que Juliana Mendes, que esteve aqui, me falou. Ela disse assim, Francisco, o problema não é errar, o problema é a gente não buscar o acerto. Isso mudou o jogo para mim. Por quê? Primeiro, eu acho que a Juliana naturalizou o erro, ela normalizou, ela falou assim, ó, você vai errar, a gente vai errar, né? O erro vai ser inevitável, é humano, ele vai acontecer. Se acontecer, a gente lida com ele. Ela mostrou que o erro não era necessariamente algo catastrófico, assim, nossa, errou, acabou, já Não era. é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, é algo que dá para ser remediado. E talvez é esse desejo de remediar, esse desejo de fazer diferente, esse desejo de aprender, isso sim é o que nos define, isso sim é o que pode trazer uma ajuda, ser mais útil para a gente. Então, o que eu acho que eu falaria para um terapeuta iniciante é isso. Vamos entender que o erro vai acontecer, que ele faz parte do aprendizado. Talvez a gente tenha que ter uma certa abertura e uma curiosidade para ter erros, né? Isso vai ajudar bastante para o nosso aprendizado. E uma outra coisa que eu acho que também me ajudou foi quando eu fui estudar a FAP, a psicoterapia analítico-funcional, porque eu sempre achava que o erro do terapeuta era algo assim, nossa, no mundo ideal poderia não acontecer. Hoje eu já não tenho certeza, porque o erro do terapeuta, ele é uma janela de oportunidade clínica para o paciente aprender a lidar com as imperfeições dos outros. Quando o terapeuta está num lugar de, ele é perfeito, ele tem todas as respostas, ele dá conta de tudo, isso é problemático, né? Porque o paciente fica com a sensação de que existem pessoas perfeitas. Então, poxa, eu poderia ser meu terapeuta, né? Então, não abre espaço nem para o erro do paciente. Sim, perfeito. Até pode causar uma vergonha no paciente. Exatamente, né? Então, assim, quando o terapeuta erra, também é uma oportunidade para o paciente lidar assim, como é que eu lido com os erros dos outros, com as imperfeições dos outros? E aí eu fico até pensando, né? O que seria esse erro, assim? O que seria errar? Que definição que é essa, assim? Exato, né? Exato, Mari, assim, e a gente saber dimensionar as coisas, né? É uma coisa, não seguir aquele protocolo da abordagem. Isso gera uma consequência muito grave ou não, né? Exato. Eu acho que é ter essas réguas, né? Porque, igual a Mari falou, o que é errar? A gente parte, se a gente pensa assim, o que é errar, isso é um erro, isso não é, a gente parte de um pressuposto que existe certo e errado na clínica. Claro que algumas coisas vão existir, mas tem certas coisas que dependem do ponto de vista, assim, é muito relativo, né? O que eu deveria falar aqui, o que eu deveria falar lá. É uma coisa que é muito subjetiva pra gente colocar tão, né, assim, em polos opostos. Demais, Lu. Até porque tem algumas coisas que podem parecer um erro, mas dentro daquela interação clínica não são. Dentro da dinâmica do paciente, dentro daquele atendimento, com tudo que tem sido construído. Claro, né? A gente faz conceitualização, a gente estuda, a gente não faz uma intervenção assim do nada da nossa cabeça, né? E às vezes aquilo que alguém poderia ler, nossa, mas não está de acordo, não é assim, isso pode ser um erro. Mas naquela interação clínica faz todo sentido e é algo que é importante de acontecer. E agora, Francisco, assim, eu queria que você falasse um pouquinho como desenvolver essa autocompaixão de forma ativa e intencional. Então, agora, talvez até uma pergunta mais prática, porque eu acho que essa é outra coisa, assim, às vezes a gente fala sobre autocompaixão, mas a gente fala, tá, beleza, entendi a importância, mas e agora, assim? Lá, quando eu tô na quarta-feira me criticando, o que eu faço, entendeu? Então, existem práticas ou caminhos que você diria, algumas dicas, enfim. Gente, eu vou falar igual acho que é cultura livre, né? Que eles falam 3 vezes sim, 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 sim. Com certeza tem práticas, tá? Olha, eu sou suspeito, né, para falar, gente. Então, eu acho que se você tá percebendo assim, nossa, isso aqui é uma demanda para mim, é uma questão real, eu preciso trabalhar isso, eu recomendaria buscar um programa de compaixão, porque você vai ter o programa completo, vai estar lá com um instrutor que é treinado, que passou por uma formação,
e pode orientar você a fazer essas práticas. De forma geral, para a maioria das pessoas, fazer práticas meditativas de autocompaixão e de compaixão tende a ser seguro, mas para algumas pessoas, por exemplo, com histórico de trauma, pode ser que seja um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador. Então, estar acompanhado fazendo essas práticas, eu acho que pode ser indicado para alguns perfis. Mas, né, se isso não é o seu caso, se você já experimentou em algum momento, não teve uma reação, um efeito colateral muito grande, eu acho que tem alguns caminhos. Por exemplo, leituras, às vezes podem ser um bom começo. Então, lê os livros lá da Kristin Neff, que são, né, bem didáticos, trazem reflexões interessantes. A gente tem o Manual de Mindfulness e Autocompaixão, que a Kristin Neff escreveu com o Christopher Germer. Ele é muito adequado, porque ele é cheio de exercícios que você pode fazer com você mesmo, né? A gente tem para terapeutas aqui no Brasil o livro Experimentando TFC de Dentro para Fora, que foi traduzido. Então, ele é indicado especialmente para os terapeutas que estão com dificuldades de autocrítica. E tem algumas práticas que eu acho que elas são úteis para terapeutas. Por exemplo, uma coisa que a terapia focada na compaixão tem trazido é a figura do supervisor ideal compassivo. O que acontece? Quando a gente trabalha a terapia focada na compaixão, uma das formas de estimular a compaixão na gente é criar uma imagem mental, uma figura, né, que represente a compaixão para a gente, o ápice da compaixão para a gente. É uma figura fictícia, criada para nós, por nós. E aí, o que tem se trazido? É transformar essa figura num supervisor clínico. Que quando você está lá no atendimento e você está assim, meu Deus, estou em apuro, socorro, preciso de ajuda. Você chama a figura do seu supervisor ideal compassivo, vê o que ele te falaria ali naquele momento para te apoiar naquela interação clínica, e isso pode te dar uma ajuda. E para a nossa vida pessoal, eu acho que tem duas práticas que são importantes, né? Uma delas é a da motivação compassiva, que é uma prática clássica do programa de Mindfulness e Autocompaixão. Então, a gente vai escutar a nossa voz autocrítica, entender por que ela está ali, né? Então, qual que é a função dela, por que ela está se apresentando naquele momento. A gente vai trazer compaixão para essa voz crítica e a gente vai aprender a se corrigir e a se motivar de um lugar de compaixão, né? Então, essa é uma que eu recomendo, né? E para o terapeuta, eu falei duas que eram pessoais, mas eu acho que para o terapeuta, uma que eu também recomendo bastante, que também faz parte do programa de Mindfulness e Autocompaixão, é a prática da compaixão com equanimidade, né? Que a gente usa a respiração, o movimento da respiração, para trazer compaixão para o nosso paciente, na expiração, e trazer compaixão para nós mesmos, para o nosso sofrimento, enquanto a gente está ali atendendo aquele paciente. Ou seja, é uma forma da gente experienciar a compaixão simultânea para o nosso paciente e para nós mesmos. Que legal. Então, se você fazer um resumo, assim, você diria que leituras, as práticas de mindfulness, de respiração e essa coisa da imagem mental, de uma figura compassiva, são os principais exercícios práticos ali no dia a dia para você desenvolver autocompaixão. Tem muitos caminhos e tem um que eu lembrei agora que eu não quero deixar, que é a carta compassiva. Perfeito. Né? Então, o que é a carta compassiva? A gente escreve para a gente mesmo uma carta como se a gente fosse assim uma pessoa super compassiva, escrevendo para aquele dia que a gente está sofrendo. Então, pensa assim, você numa quarta-feira de noite, autocrítica lá, pensando, nossa, aquele atendimento não foi tão interessante. Se, né, você fosse escrever uma carta para você de um lugar de compaixão, de sensibilidade com seu sofrimento, com o compromisso de aliviar, o que você falaria? O que você diria, né? Se ficar mais fácil para você, o que você falaria para um amigo? O que você falaria para uma amiga? O que você precisa escutar naquele momento, naquele dia que você está se sentindo mal? E assim, Francisca, eu acho que uma coisa que é até pouco falada, assim, mas eu falo muito com os meus pacientes, às vezes é literalmente falar em voz alta, assim, porque eu acho que quando a gente pensa nessas práticas no dia a dia e tal, fica uma coisa meio subjetiva, assim, tá, mas eu imagino isso, eu escrevo isso, e eu acho, assim, às vezes a gente pode meio que aprender a conversar com a gente mesmo, assim, talvez trazer esse lado mais compassivo e falar, nem que seja em voz alta, assim, falar com você mesmo, né? Exatamente, tornar o diálogo interno, externo, né? Exato. Então, a nossa conversa que está dentro da nossa cabeça ser falada em voz alta. Tem práticas de compaixão no espelho,
que você fala com você mesmo no espelho, né? E tem algumas práticas na terapia focada na compaixão que usam o diálogo da cadeira, né? Então, você fica numa cadeira, né? Tá ali numa parte sua, por exemplo, a parte que tá sofrida, que tá sofrendo com autocrítica, e aí na outra cadeira tem a sua parte compassiva, na outra cadeira tem a sua parte crítica, né? Então, a gente promove essa conversa mesmo falando, assim, verbalmente, né? É. E uma coisa, assim, que tem muito a ver com as terapias contextuais de terceira onda, eu acho que a TFC também traz isso, que é, assim, a gente não ignora ou a gente não tenta reestruturar ou modificar essa voz crítica. Então, não é uma questão de negar ela e falar assim... Senão a gente começa a se criticar por estar se criticando, aí vira uma... Né? Então, assim, a gente meio que aceitar ela, falar, olha, entendo que você está aqui, entendo por que você existe, mas você não é útil, né, nesse momento. Exatamente, Lu, porque assim, a ideia não é brigar com uma voz crítica, né? Quem sofre com autocrítica severa sabe que a cabeça já é muito tensa, né? Já é muito sofrida. Então, quando vai adicionando mais tensão, mais briga, fica muito pesado. E conta pra gente um pouquinho de como que funciona o programa, o MSC, e que eu sei que você vai dar um programa também. Conta pra gente. Ah, vou ficar bem feliz, gente. Então, vou dar um programa de Mindfulness e Autocompaixão, MSC online. Ele vai acontecer ao longo de 10 semanas, né? Tem uma sessão de orientação, 8 sessões e um retiro de silêncio, que vai ter ali 3 horas. Esse programa, ele vai trazer introdução à autocompaixão, introdução ao mindfulness. A gente vai fazer práticas para desenvolver bondade amorosa, né? Ele usa uma série de meditações, mas ele também tem conversas em duplas, conversas em trios e tem práticas como a carta compassiva, né? Então, é um programa muito especial, cheio de poesias também, que é uma coisa que me encanta. E eu acho que ele é, assim, muito... Eu sou suspeito, mais uma vez, né? Mas eu recomendo muito, é um programa que me toca muito. Maravilhoso. E as pessoas ainda podem se inscrever? Podem, a gente ainda está com algumas vagas, já temos o nosso mínimo, vai acontecer, o grupo já está formado, mas a gente ainda tem 7 vagas disponíveis. Ótimo, Então, a gente coloca aqui na descrição do episódio. Com certeza, com certeza. Obrigado. Ai, eu queria muito fazer, mas a gente não vai conseguir por causa da formação, Ai, que acontece no mesmo. Mas vamos ter próximo. outras Vamos, com edições, gente, certeza. outras edições. Mas a gente não consegue fazer retiro de silêncio juntas. Será? A gente tem esse problema, a gente tem. A gente nunca conseguiu ficar mais de 2 minutos sem falar alguma coisa. É verdade. Pode não ter Será? assunto, a gente cria, né? E como que você acha, Francisco, que, pensando agora nos terapeutas, que é uma coisa que a gente já está falando, como praticar compaixão com os outros, por exemplo, com os nossos pacientes, sem a gente se esgotar nesse processo? Porque é uma coisa que eu e a Mari estamos experimentando nesse início de clínica, assim, que bom, né? Isso quer dizer que a gente está bem, mas atendendo muito e tal, a gente está percebendo, assim, o tanto que no final do dia é tipo, passou um caminhão em cima de mim. E eu acho que quem não é psicólogo não tem noção disso. E não é, assim, vitimizando de forma alguma ou achando ruim nossa profissão, mas o sentar ali e escutar pode cansar igual correr uma maratona, né? Porque você tá ali o tempo inteiro conectado com uma pessoa, né? Aí eu fico pensando, às vezes, em trabalhos mais operacionais. Claro que tem a sua dificuldade, tem as suas demandas, mas ao mesmo tempo você não precisa estar completamente inteiro, igual a gente fica com os nossos pacientes. Assim. Exato, Mari. A demanda atencional é muito alta. Então, tem uma sobrecarga cognitiva, assim, no nível bem básico, porque a gente precisa estar ali, né, praticando. Nossa, estar com o meu paciente, voltar da minha distração. Então, é quase uma prática de mindfulness, né? Mas tem uma outra questão que é muito particular do trabalho do psicoterapeuta, que é o contato com o sofrimento. Porque existe uma coisa que se chama estresse empático, né? Então, quando a gente está exposto a sofrimento, a gente tem uma resposta fisiológica de estresse, né? E tem algumas pesquisas que sugerem que a gente tem uma ativação no cérebro que é análoga a que, quando a gente está vendo o sofrimento do outro, análoga a que a gente teria
como se o sofrimento fosse nosso, né? Então, eu vejo uma pessoa com dor física, e aí, sei lá, a perna dela tá quebrada, e a gente vai e faz assim, né? Faz aquela sensação. Por quê? Porque tem uma resposta do cérebro de se conectar com como seria essa dor se fosse na minha perna. Isso também acontece com sofrimento psicológico. Então, num dia de atendimento, vai ter gente chorando, vai ter gente com o coração partido, né? Vai ter pessoas que vão estar ali com sofrimentos muito profundos, com a cabeça, assim, né, muito cheia. E aí a gente vai estar ali observando o sofrimento. Isso ativa estresse empático. E a questão é como que a gente mantém essa compaixão, como que a gente continua ali comprometido com o desejo de aliviar esse sofrimento quando tem estresse empático. Uma das coisas que eu aprendi com o professor Christopher Germer, que criou, né, o programa de Mindfulness e Autocompaixão com a Christine Neff, é que a resposta para isso é mais compaixão. No caso, autocompaixão. A resposta para o estresse empático não é a gente, de alguma forma, ficar menos empático ou menos compassivo, mas a gente começar a ter compaixão com o sofrimento que a gente tem quando a gente está testemunhando o sofrimento do nosso paciente. E aquela, igual você falou, assim, compaixão envolve ação comprometida. Então, às vezes, nesse processo, inclusive, fala, nossa, talvez eu precise de colocar um espaço maior entre um paciente e outro, ou eu preciso atender menos pacientes, ou eu preciso, né, assim, não só uma autocompaixão interna, de Isso. diálogo, mas também, às vezes, ações que te promovem mais autocompaixão no dia a dia clínico, né? Exatamente. Isso é o que no MSC a gente chama de autocompaixão na vida diária, que é o autocuidado, né? Então, assim, por exemplo, exercício físico pra gente, não é interessante negociar. É claro que a gente sabe que tem momentos que a gente tá ali sobrecarregado, tem muita coisa. Mas o exercício físico, pelo potencial que tem de regulação fisiológica, de regulação na saúde mental, é algo que é fundamental pra gente, né? O tempo de descanso, que permite que a gente se recupere, que permite que a gente se restaure, né? O espaço entre um paciente e outro, né? Então, às vezes, notar assim, poxa, depois desse atendimento que eu fico mais sensível, não dá para eu marcar um paciente imediatamente depois, vou precisar de 30, vou precisar de 40 minutos, né? Até escolher as demandas que você vai atender na clínica, né? Isso é uma outra coisa que eu acho pouco falada e que eu vejo assim, não são todos os terapeutas que dão conta e estão dispostos a atender todo tipo de demanda. Isso. E tá tudo bem falar sobre isso, e encaminhar para colegas e fazer e entender esse seu limite, né? Isso, Lu. Inclusive, foi isso que me trouxe a autocompaixão como terapeuta, né? Foi notar as minhas limitações. Foi notar aquelas demandas que eu notava assim, ó, com esse perfil, com esses diagnósticos, com essas características clínicas, eu não vejo a possibilidade de oferecer um bom atendimento, me vejo exaurido, me vejo cansado. Tem terapeuta que ama, que adora, que se encanta, né? E que bom que isso existe, que bom que a gente é diferente quanto terapeutas e tem gente que se dá bem com um perfil, tem gente que se dá bem com outro perfil, né? Mas foi isso que me trouxe. Foi aprender, assim, como todos os seres humanos, eu tenho limitações, né? E assim, e acho que isso me fez muito bem notar isso e agir de acordo com esse entendimento. Perfeito. E aí você até já respondeu a nossa próxima pergunta, mas aí eu queria complementar, assim. Quando você percebeu isso e que você deveria ser mais compassivo com você, qual que foi o impacto disso na sua clínica? Olha, principalmente, né, eu acho que eu fiz as pazes com a minha humanidade. Eu acho que esse foi o ponto principal, porque o que me trouxe, de fato, a autocompaixão foi um episódio em 2023, meio de 2023, que eu tive que encaminhar um paciente, né? Eu estava lá, assim, acompanhando aquela pessoa e estava notando assim, poxa, gente, o atendimento não está rendendo, a situação está se agravando e eu preciso fazer um encaminhamento, né? E mesmo quando eu fiz o encaminhamento, a voz crítica lá, ó, fortíssima, dizendo, fraco, você não deu conta, como é que você pode fazer uma coisa dessas, profissional irresponsável e tudo. Mesmo que tivesse uma parte racional que dizia assim, não, você foi ético, você encaminhou o paciente, isso era o correto a ser feito. Mas a voz crítica lá estava bem pesada. Então, quando eu comecei a entender assim, não, peraí, né, calma, qual que é a questão aqui? A questão é, eu não sou onipotente, eu não dou conta de tudo, eu não sou perfeito, né? Eu sou um ser humano de carne e osso. Então, assim, eu vou ter limitações, eu vou ter situações com as quais eu vou ter dificuldade de lidar. Eu acho que isso foi o que a autocompaixão trouxe para mim. Me trouxe paz com essa humanidade. Tem uma frase da Bruna Krug, vocês conhecem? Da Psico Fora da Caixa? Eu gosto muito dela. E ela fala que ter um diploma de psicologia não nos isenta de sentir.
né? Esse foi o grande entendimento que a autocompaixão me trouxe. Eu tenho um diploma de psicólogo, mas eu sou um ser humano, né? Eu sou de carne e osso. E eu vou dar um exemplo meu, assim, que agora que a gente tá conversando, eu me levo diretamente pra esse dia. Teve um dia que eu tava muito cansada dos atendimentos, né? E aí eu falei assim, que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Enquanto terapeuta, eu falei assim, hoje eu vou ser menos psicóloga. Hoje eu vou ficar mais quieta. Não, hoje eu vou... Aquela coisa igual você falou assim, vou tentar ser menos empática. E aí, obviamente, eu não consegui, né? No meio do atendimento, já tava lá, assim. E aí, depois, eu tinha que fazer alguma coisa no computador, assim, no intervalo que eu tinha. Eu falei, não vou fazer. Eu vou desligar a luz. Aí, eu desliguei a luz, fiquei deitadinha no meu sofá, no escuro, e consegui... E eu devia estar fazendo outras coisas, né? Minha cabeça tava... Você devia estar fazendo aquilo, devia estar fazendo... Então, eu acho que é muito sobre esses movimentos, assim, né? Porque, realmente, menos empático, eu acho que não é natural pra gente na nossa profissão. Não é, gente, não é de fato, né? E assim, isso que você falou, Lu, é tão importante agora, porque a gente sempre vai ter coisas para fazer, a gente sempre vai ter demanda. É a natureza do trabalho, né? Tanto que hoje as pessoas estão falando em pré-crastinação. Vocês já ouviram falar nisso? Não. Né? A tendência de antecipar é o oposto da procrastinação. Então, resolver as coisas com antecedência, né? E, gente, essa é a natureza do trabalho, a gente sempre vai ter coisa para fazer. Então, tanto o pré-crastinador, né, quanto a pessoa que faz as coisas no tempo normal, as coisas sempre se renovam. Então, a gente precisa desse tempo aí que você passou, né? Não vou me deitar, eu não vou fazer nada, agora eu posso fazer tudo, inclusive nada. E ter esse momento que, olha, agora que eu tô realmente parando. Perfeito. E isso é ser cuidadosa, né? Então, cuidadosa, adequada, porque você precisa de um descanso para poder atender bem aquele paciente. Da mesma forma que também acho muito cuidadoso em algum momento você olhar, talvez eu não seja o melhor terapeuta para esse paciente, para essa demanda específica. Eu vou encaminhar para um profissional que pode cuidar melhor dele. Então, eu acho isso super adequado, a gente olhar, mas a gente precisa dessa compaixão para dar conta disso. Pra dar conta sem estar nos criticando o tempo todo, né? Exatamente. Perfeito. E para fechar, que a gente já tá na nossa última pergunta, se você pudesse deixar uma mensagem para os terapeutas que estão se sentindo ou sobrecarregados, ou culpados, ou inseguros, ou se criticando muito, qual que seria? Gente, essa foi que eu fiquei pensando assim, não é difícil. Vamos lá, pessoal. Eu acho que a mensagem principal que eu deixaria é que a pessoa que está sentindo o que ela está sentindo, seja culpa, seja sensação de sobrecarga, seja sensação de insegurança, esse terapeuta que está ali, né, vivendo aquele sofrimento da clínica, da parte do trabalho, é que ele não está sozinho, que ele não está isolado, né? E acho que a outra mensagem que eu deixaria é que isso não é um sinal necessariamente que tem algo errado com ele. Porque quando a gente está sentindo culpa, vergonha, né, quando a gente está passando por autocrítica, tem uma sensação, como são emoções autoconscientes, ou seja, né, sobre nós mesmos, que a gente fica consciente de nós mesmos, a sensação que dá é de que tem algo errado conosco. Por isso que o Chris Germer dizia assim, quando a gente está sentindo vergonha, é muito fácil de passar de eu estou mal para eu sou mal. E é isso que acontece às vezes com o terapeuta. Nossa, eu estou me sentindo culpado, inseguro, sobrecarregado. Então, vem aquela sensação, tem algo errado comigo. E não, tem um monte de terapeutas que estão se sentindo também culpados, inseguros, sobrecarregados. Isso não é uma sensação isolada, isso é uma sensação que é compartilhada. E estar sentindo isso não é obrigatoriamente um sinal de que você é um terapeuta ruim, de que você é um terapeuta, né, que não consegue dar conta das coisas. Eu acho que, assim, de coração, seria a mensagem que eu gostaria de passar. Perfeito. E buscar, talvez, uma rede de apoio que seja em grupos de estudo, que seja em grupos terapêuticos, enfim, que te mostre justamente isso, né? Que te coloque em contato com profissionais que vão conseguir muito o que eu e a Mari temos, assim. A gente se liga no final do dia e fala, meu Deus. Isso. Só isso, e fica assim. Mas eu acho que traz um alívio já momentâneo, assim, né? Traz sim, porque a gente vê a humanidade nos nossos colegas de profissão, né? A gente, quando tá com um grupo, e vê assim, nossa, gente, fulano também se sente culpado, às vezes fulano também erra, fulano também se sente sobrecarregado. Exato. Poxa, fulano também tá com medo daquele paciente, que pode ser difícil acompanhar, aquela demanda também tá sentindo medo. Então, isso humaniza. Isso. E a importância, eu tava falando disso com uma paciente que é psicóloga essa semana, da gente seguir
tanto nas redes sociais, quanto, enfim, ter inspirações de terapeutas que são humanos. Aham. Porque é muito cansativo ver terapeutas perfeitos, assim, 100% ciência, 100% protocolo, 100% produtividade, 100%. Claro que isso é importante, mas também terapeutas que falam sobre a imperfeição, o cansaço do trabalho, enfim. Fora que o que a gente tá vendo é um recorte da vida, né? O que ele tá Isso. postando e não o que realmente é a vida dele ali. Exatamente. Exatamente, né? É o que a pessoa quer colocar a público. Mas como que é, assim, no íntimo, no privado, né? O que aquela pessoa vive depois de um dia inteiro de atendimento. Sei lá que ela liga pra alguém e fala, nossa, foi difícil, né? Exato. Então, por isso que eu acho que a gente precisa compartilhar essas vulnerabilidades que a gente tem para a gente humanizar a nossa profissão, né? Os nossos colegas entenderem que faz parte da profissão viver isso. Perfeito. E Francis, fala onde as pessoas podem te encontrar, seu Instagram. Ah, maravilha, gente. Ó, vocês podem me seguir no @franciscoximenes.psi, né? De vez em quando eu estou aparecendo no Instagram da Associação Mente Compassiva Brasil, né? Então, @Mente Compassiva Brasil. Lá, normalmente, no meu Instagram pessoal, né? Que é o, quer dizer, profissional, que é o franciscoximenes.psi, é normalmente onde eu costumo divulgar os cursos, por exemplo, no caso o MSC, né? Sempre trago, pelo menos uma vez por semana, algo de compaixão, um vídeo, algo relevante ali para as pessoas. Então, eu tento aparecer por ali. Sigam lá, pessoal, é maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada, gente. amei. Muito obrigado, pessoal. A gente ficou Gratidão muito feliz imensa. com a sua presença. Muito, E conte com a gente. Obrigado. Tenho um carinho muito grande por vocês e eu desejo muito, muito, muito sucesso, porque vocês merecem todo esse sucesso. Vocês são muito queridas e maravilhosas. Ah, obrigada.